nós vemos dentro desse texto é uma promessa de vitória. A segunda promessa, nós vamos continuar aqui, que Deus continua falando, porque eu sou contigo, diz o Senhor. A segunda promessa que Deus faz para Jeremias é de não abandonar Jeremias no momento ao qual mais difícil ele iria precisar. Promessa de estar constante em todos os momentos. Duas promessas nós já vemos dentro desse texto. A terceira promessa que Deus deixa é bem no final do versículo desse livro ao qual nós estamos lendo, para te livrar. Três promessas aqui dentro desse versículo da Bíblia Sagrada. A primeira promessa é que nós seremos vitoriosos. A segunda promessa é que nós não vamos ser abandonados. E a terceira promessa é a promessa de livramento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Lemos o texto da Bíblia Sagrada através do Espírito Santo que nos dá entendimento. Eu comecei a questionar, a perguntar qual o caminho que nós devemos percorrer nessa noite para que possamos encontrar as promessas que está dentro desse livro da Bíblia Sagrada para a nossa vida. E mediante desse texto ao qual nós lemos, havia relato no capítulo 1, versículo 1, que o livro de Jeremias ele começa com uma coisa bastante interessante. Havia relato que Jeremias, louvado engane seu nome do Senhor, era filho de Ilquia, dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Todos nós sabemos, assim que estudamos acerca do costume de Israel, nós sabemos que o filho seguia a profissão do pai. Jeremias estava sendo preparado para se encontrar e ser um grande sacerdote. Jeremias ele ia dar procedimento à sua família, mas louvado engane seja o nome do Senhor. Deus, nesse momento, ele começa a conversar com Jeremias e se apresenta para o profeta Jeremias. Ele fala: antes de te conhecer, antes de você nascesse, eu te conheci. Aleluia, Jesus. E Deus começa a falar com Jeremias. Ele fala para Jeremias: e te chamei como profeta. Aleluia. Agora Jeremias ele se encontra em uma escolha. Jeremias havia levado a sua vida, a sua preparação para ser sacerdote. E agora Deus lhe apresenta um novo projeto. Um projeto para que ele viesse ser profeta. Quem sabe nessa noite nós iríamos falar: eu seria logo profeta porque Deus me chamou. Mas naquele tempo não era assim. O momento que se passava em Israel era um momento complicado. O profeta em Israel era profeta que era para ser morto, levado ao esquecimento. O sacerdote não. O sacerdote daquela época já tinha se corrompido e vivia segundo a vontade do povo, não segundo a vontade de Deus. O sacerdote tinha em sua mesa constantemente o seu alimento. O sacerdote, como eu dizendo a mesma palavra, ele tinha livre acesso perante o povo. O profeta não. O profeta era esquecido. O profeta não era ouvido. E agora, nesse momento, Deus se apresenta para o profeta Jeremias. Ele apresenta um novo caminho. Aleluia. A primeira coisa que eu devo fazer para alcançar essas promessas, como se encontra no versículo 19, é abandonar os meus projetos e adotar os projetos de Deus para a minha vida. Aleluia. Os projetos de Deus na nossa vida, quem sabe, vai ser doloroso, é difícil até mesmo de aceitar, é complicado porque somos seres humanos. Quando você vê a proporção daquilo que foi te chamado para fazer, quando você vê a caminhada que você vai percorrer, te dá um pouco de medo, meu irmão. Você é ser humano. Mas Jeremias, nesse momento, ele começa a aceitar o projeto de Deus para a vida dele. Porém, Jeremias continua a questionar. Ele até que aceitou. É assim na nossa vida. Muitas das vezes até aceitamos o projeto de Deus, a chamada de Deus na nossa vida, mas continuamos com um pensamento, como Jeremias continuou. Jeremias, eu vou te enviar. Ah, Senhor, sou como uma criança que não sei falar. Eu até aceitei o projeto de Deus na minha vida, mas quando Deus manda eu enviar, eu começo a colocar a empecilho. Não adianta eu aceitar o projeto de Deus e continuar com o empecilho para que não venha fazer a obra. Aleluia. Ah, despacinda, né? Braço me canta, né? Eu passei por um processo, eu aceitei, mas agora eu tenho que dar continuidade. Eu tenho que dar continuidade, o processo, a chamada de Deus na minha vida. Eu tenho que deixar de colocar
impedimento para não fazer a obra de Deus. Aleluia. Jeremias, ele tinha colocado um impedimento, mas Deus é sábio, Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Aleluia. Jeremias não fala que tu é uma criança, porque onde tu vai, onde eu te mandar, tu irás. Aonde eu te enviar, tu vai, porque eu sou contigo. Aleluia. Você não vai fazer a obra sozinho, não. Deus, ele vai te ajudar, Deus, ele vai te conduzir, Deus, ele vai te fortalecer. Aleluia. Porque Deus, ele olha para mim e para você e sabe que nós somos pó e cinza. Meu Deus. Ele sabe que nós precisamos da presença do Espírito Santo para começar uma grande obra. Uma obra que não venha parar no meio do caminho. Uma obra que não venha assim ser estacionada. Aleluia. Mas uma obra que venha a ser permanente na presença de Deus. Louvado seja Deus. E Deus continua a palestrar com Jeremias. E nesse momento, Jeremias ele já aceitou a sua chamada. E Jeremias já tinha entendido que ele não poderia mais colocar empecilho para dar continuidade à obra de Deus. Porém, Deus queria saber verdadeiramente se Jeremias havia entendido, se Jeremias havia compreendido a chamada que Deus havia na vida de Jeremias. E Deus lhe faz uma pergunta: Jeremias, o que tu vês? E Jeremias responde: eu vejo uma vara de amendoeira. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Quando nós começamos a interpretar dentro da simbologia vara, nós entendemos que vara é algo de autoridade. Eita Deus. Jeremias está falando para Deus que a sua palavra havia autoridade. Glória a Deus. E Deus começa a olhar para Jeremias e falar: viste bem, Jeremias. Aleluia. Viste bem porque eu velo pela minha palavra. Aleluia. Para que você venha dar continuidade na obra de Deus, eu tenho que reconhecer na minha vida. Ai, deflação, que a palavra de Deus ela tem autoridade de cantar para que eu possa ir e concretizar a obra de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E depois desse grande entendimento de um homem simples que aceitou, que deixou os seus projetos, e não foi pouco não, meu irmão. Deixou foi muita coisa. Jeremias ele ia ter, se ele continuasse ser alimentado pelo povo, o povo trazia o sacrifício, o sacerdote comia do sacrifício. Jeremias não iria passar fome não, meu irmão. E o povo nunca brigaria com o sacerdote, sabe por quê? Porque era através do sacerdote que o povo assim era expiar os seus pecados. É verdade. Aleluia. O povo entendia isso. Eu brigo com o profeta, mas com o sacerdote não. Porque só o sacerdote naquela época podia apagar os meus pecados. Jeremias teria intimidade com o povo, livre acesso entre o povo, facilidade. Nossa. Meu Deus, Meu Deus. não é fácil não, meu irmão. Glória ao teu nome, Senhor. A facilidade a qual o mundo te proporciona, a facilidade a qual a tua idade nesse momento te proporciona, a juventude, de viver várias coisas. E Deus vai falar para você, filho, eu tenho um projeto novo na tua vida. Aleluia. Eu tenho um projeto diferente para você. Eu tenho um projeto diferente para a tua vida. Aleluia. E você começa a pensar, meu Deus, eu vou ter que deixar isso, mais isso, porque vem na nossa memória, vem na nossa mente aquilo que você vai ter que deixar, aquilo que você vai ter que deixar de parar de fazer. Aleluia. Glória a Deus. Se você começa a meditar, meu irmão, é uma luta constante. Mas a Bíblia dá receita. Aleluia. A Bíblia fala assim, olha, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a É carne. verdade, Jesus. Se você é um adolescente que
tem buscado através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum, o teu espírito vai ter fortalecido e você vai poder falar assim: ei, carne, eu sei que tudo isso é bom, mas eu prefiro a vontade de Deus na minha vida. Aleluia. Eu prefiro a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. E Deus continua a palestrar com Jeremias. Deus santo. E agora, nesse momento, depois que Jeremias, ele começa a entender, depois que Jeremias ele começa a aceitar os projetos de Deus para a vida de Jeremias,